Lucas 6, acompanhe comigo a partir do verso 6. E aconteceu também um outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te. E ficou em pé no meio. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Bom, imagine vocês um culto com a presença física de Jesus. E o que acontece ali é de suma importância. Primeiro, a gente tem que entender nos evangelhos, os relatos, né? Os relatos de cada evangelho tem uma coisa peculiar, própria do evangelista. Você vai para Mateus, Mateus lembra, volta e meia está lembrando de uma profecia do Velho Testamento, fazendo então referência a um cumprimento daquilo. Porque Mateus liga a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a revelação de Cristo com as profecias. Marcos, ele apresenta Jesus como um servo, laborioso, frutífero, fecundo, que está sempre trabalhando, está produzindo. Então o evangelho de Marcos é um evangelho de movimento. A palavra logo aparece muito. E aí chega em Lucas. Lucas é mais detalhista. Por exemplo, nenhum evangelho fala que mão que o homem, qual era a mão que era ressecada do homem. Lucas diz, era a mão direita. Até porque ele era médico também, né? Tem esse detalhe. Ele buscou saber até que mão era. Aí entra a tradição, dizendo que aquele homem possivelmente era um trabalhador braçal, talvez um pedreiro, e que, por não ter uma mão capaz de trabalhar, porque era ressecada, era uma mão paralítica, né? Então, ela faria muita falta para ele. E a tradição diz também que ele, envergonhado, né, de ter aquela mão seca, ele mantinha quase sempre a mão dentro da túnica, escondida. Vergonha de uma deficiência. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, explica, Jesus chama ele para o meio, aqui já fala, e ele levantando-se pôs-se no meio, mas a Bíblia diz que é Jesus que deu ordens, vem para o meio. E depois Jesus disse, estende a tua mão, mostra a tua mão, não envergonhe não, porque vai sair desse caos aí, do caos vai sair a luz, do caos vai sair algo com forma, bonito. Aliás, Deus é especialista, né, de tirar daquilo que não tem forma, Deus fazer coisa bonita. Daquilo que está escuro, Deus trazer luz. Daquilo que está vazio, Deus encher. Deus é especialista nisso. A mão ressecada precisava ter enxertos, né, que ela não tinha conteúdo. Precisava de ser vivificada, voltar a ter vida, movimentar músculos, nervos, ossos, cartilagens. Então Deus vai fazer tudo isso, o Senhor Jesus vai fazer tudo isso, assim, uma espécie de um milagre da recriação. Recriar, de onde que viria aquilo? Do milagre, do poder de Deus. Bom, em torno dos milagres, aliás, o milagre em si é uma grande obra. Só de saber que Jesus fez este milagre, né, a gente fica feliz. Imagine como é que foi lá no dia, né? Começar do homem que foi curado, a família dele, os amigos, os filhos,
netos, há toda uma situação, né, que não morre ali, não para só numa pessoa, vai atingir muitas outras. O milagre em si é fabuloso, é espetacular. Mas em torno de todos os milagres que Jesus fez, além do próprio milagre, tem muitas outras coisas acontecendo em torno, no mesmo momento, naquela situação, naquele momento do milagre, tem outras coisas acontecendo, tem outras revelações, tem outras ações de Deus. E aqui nós vou destacar rapidamente aqui algumas dessas coisas que estavam acontecendo ao redor, em torno daquela manhã de sábado, naquela sinagoga que vai presenciar um milagre da recriação. Deus vai voltar a fazer praticamente do nada aquilo que diz respeito ao seu poder criativo. Essa sinagoga pode representar igrejas. Sim, ela era como uma igreja. Ela pode representar igrejas que existem hoje sobre a terra. Irmãos, lamentavelmente, difícil até de você acreditar no que eu vou falar, mas você pode acreditar que é verdade. Lamentavelmente, quando Jesus foi àquela sinagoga, para algumas pessoas podia ser motivo de uma grande expectativa, alegria, regozijo, mas para a maior parte dos líderes daquela sinagoga, a presença de Jesus, ao invés de ser motivo de alegria, era de incômodo. Eles já tinham conhecimento da fama, do poder milagroso de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam, ao invés de ficar felizes, ficaram vigiando ele, vendo o que ele ia fazer, não no sentido de dizer, nós vamos adorá-lo aqui hoje, não, nós vamos acusá-lo, nós vamos pôr defeito no que ele faz. Bom, lamentavelmente, parece difícil acreditar, mas acho que esse modelo dessa sinagoga aqui existe hoje em igrejas modernas, em que os homens já montaram um esquema tão bem elaborado, que se Jesus entrasse ali, e é claro que Jesus entrando, ele vai mudar muita coisa. Se a pessoa, Jesus chegasse aqui agora ali, sim, diz paz seja convosco, provavelmente o nosso culto mudaria totalmente o estilo, mudaria a forma, o formato, algumas coisas iriam mudar, haveria uma dinâmica nova, haveria uma ação dinâmica poderosa de Deus, não sei, nós mesmos seríamos tomados, né, pela alegria, pelo entusiasmo, pela expectativa de dizer, Cristo, é o Senhor Jesus vivo aqui presente, fisicamente. A gente iria querer ver o que ele ia falar, quais seriam as suas primeiras palavras. Então eles estavam vigiando Jesus. E há igrejas que se incomodariam provavelmente se Jesus chegasse num culto, quebrasse a rotina dele, mudasse. A espontaneidade do culto é uma das coisas mais importantes para a nossa vida espiritual. Um culto não pode ter somente um formato. O culto tem que ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo. E é claro, tem que ser algo que todos começam a perceber que aquilo é uma direção de Deus, né? Não é só eu que chego e acho que tem que ser de uma forma. Se eu começar, só eu pensar que é de uma forma, mas ninguém estiver sendo guiado na mesma direção, eu tenho que buscar entender a vontade de Deus, porque provavelmente talvez não seja a perfeita vontade de Deus. É igual os GPS, né? Você tem que reprogramar a rota. O culto, às vezes, temos que reprogramá-lo para seguir a direção de Deus. O Senhor Jesus estava naquela sinagoga e a coisa ia ser diferente, queira ou não. Os líderes daquela sinagoga não poderiam de maneira nenhuma ficar vigiando Jesus ou querendo censurá-lo. Deveria agradecer a ele, né, por ter escolhido aquele lugar. E a Bíblia diz então que o culto da sinagoga prosseguiu. Geralmente na sinagoga cantava-se hinos, trazia-se um rolo da lei,
Podia ser um livro de qualquer profeta, não trazia a Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira não era desse jeito. A Bíblia era em rolos. Lá no fundo da sinagoga, lá de trás do púlpito, tinha um púlpito também. Tinha uma prateleira, uns armários, só para guardar a Bíblia. O Velho Testamento enchia uma prateleira, tamanho dessa parede aqui, ó, de rolos. Aí o oficial da sinagoga, o ajudante, o auxiliar, quando a pessoa ia ler, ele dizia: tragam para mim o livro do profeta Isaías. Aí vinha aquele rolo desse tamanho, punha em cima do púlpito ali, e começava a enrolar, desenrolava de um lado, enrolava do outro, virava dois rolos para achar as passagens. Não era muito fácil, não tinha igual hoje, tem capítulos. Não tinha capítulos, não tinha versículos, não, era tudo escrito, certo? Como quem escreve uma carta. Quando a Bíblia diz que Jesus achou o lugar onde estava escrito, significa que ele procurou, né? Achou o lugar onde estava escrito. Aonde Jesus leu quando ele vai na sinagoga de Nazaré? Ele lê em Isaías 61. Hoje é 61. Naquela época não tinha número. Eram só letras escritas, né, bem feitas, que os escribas faziam cópias da Bíblia, e para fazer cópias eles eram cuidadosíssimos, mas muito cuidadosos. Se eles começassem a escrever num pergaminho e tivesse um borrãozinho, alguma coisa da tinta, eles jogavam tudo fora e começavam de novo. Então o Senhor Jesus estava ali, provavelmente tinha passado a primeira parte da reunião, e qualquer pessoa idônea podia pedir a palavra, né? Podia pedir para falar. E a Bíblia diz então assim: olha, e aconteceu também um outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Uma pessoa podia ensinar na sinagoga? Podia. Jesus já era conhecido como rabino, como mestre, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Isso ia dar então uma comoção na sinagoga. Imagine, depois de Jesus ensinar, então ele vai voltar-se para aquele homem, vai trazê-lo para o meio da sinagoga, no meio onde havia muita gente ali, e vai acontecer o milagre. Eu não quero especificamente narrar o milagre. O milagre é fácil de você imaginar, aquele momento em que ele estende a mão e milagrosamente o Senhor já está curando ele. Mas o que me chama a atenção aqui era o seguinte: mesmo depois do homem curado, não tem o que dizer, era dizer glória a Deus apenas. Louvado seja Deus que o Senhor curou este homem. Mas a Bíblia diz que ao invés deles ficarem alegres, eles começam então a dizer: porque ele curou no sábado? Jesus disse: escuta, o que é que tem que se fazer no sábado? Dar vida ou matar? Num outro evangelho, Jesus pergunta: se uma ovelha de vocês cair num buraco no sábado, porque é sábado, vocês vão deixar ela morrer no buraco ou vão tirar? Eles tiravam os animais de situações de risco em qualquer dia, mesmo no sábado, e Jesus sabia. Então eles tinham que dizer: não, nós vamos ajudar a ovelhinha a sair do buraco. Ele disse: e este homem não vale mais do que essas ovelhas? E esta mulher não vale mais do que os animais que vocês socorrem? Eu estou socorrendo eles. No caso de uma mulher que Jesus curou, ele disse: tinha 18 anos que Satanás mantinha essa mulher presa. Eu estou soltando ela. Você não solta o jumento da manjedoura no sábado? Não deixa ele ficar livre? Essa mulher não vale muito mais do que todos os animais de Israel? Em conclusão de tudo isso aqui, Israel, o povo judeu, nasceu, Israel, a nação em si, nasce na saída do Egito. Até José, Jacó, eles mudarem para o Egito, até ali são clãs, são famílias. Mas lá no Egito, Israel se torna uma nação. E quando Deus liberta Israel do Egito, é uma nação adquirindo personalidade. Deus fala: eu vos escolhi como uma nação peculiar dentre os povos.
Então, a partir daquele momento, Israel é uma nação constituída. E como é que nasce Israel, irmãos? Israel nasce do poder de Deus, nasce sob a luz de milagres e maravilhas. Quando Israel saiu do Egito, Deus ficou 1 ano antes de Israel sair do Egito, operando milagres, mostrando o poder dele. Então Israel era um povo que viu a glória de Deus, que viu o poder de Deus, que viveu a plenitude do poder de Deus. Ele sai então com aqueles poderosos milagres de Deus do Egito, entra no deserto e Deus começa a fazer mais milagres ainda. É água saindo da rocha, é pão descendo do céu, é a nuvem cobrindo aquele povo de dia para não deixar o sol queimá-los, é à noite a coluna de fogo guiando, guardando dos animais, dos perigos, do frio. Israel era um povo dos milagres. Agora, de repente, passam-se os séculos, as promessas de Deus começam a se cumprir, o tempo das maiores manifestações de Deus vai chegando com a encarnação de Cristo. E quem é Israel nesse tempo? Irmãos, um povo que nasceu debaixo do poder de Deus, mas agora, passado muitos séculos, estão desacostumados, não tem mais costume com milagres. Perderam aquela noção do que é viver a plenitude do poder de Deus. Jesus chega ali, faz um grande milagre e eles querem ainda acusar Jesus de ter violado o sábado. Que ignorância! O próprio Senhor Jesus disse: não convinha, não devia eu abençoar este homem? Como? Por ser sábado, qual é o problema? Jesus não guardava o sábado como os judeus achavam que tinham que guardar, não. Jesus não guardava. Sabe como Jesus guardava o sábado? Vou explicar para vocês. Ele guardava o sábado do mesmo jeitinho que ele guardava o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, porque ele disse: Pai, eu vim para fazer a tua vontade. E quem vive isso, guarda todos, não guarda um só não. Se alguém me perguntar, você guarda o sábado? Eu falo, não, guardo o domingo também, eu guardo a segunda, eu guardo a terça, eu guardo todos os dias, porque nós vivemos para Deus. Deus não precisa dar ordens para mim parar para louvar Ele, não. Eu quero parar, eu quero estar na igreja, eu quero buscar Ele, porque os judeus tinham que dar ordem para eles parar. Por isso Deus disse: vocês guardam o sábado, eu mato vocês. Você acha que eles guardavam o sábado só porque queriam, que estavam empolgados? Não, Deus chegou a dizer: se alguém sair para buscar lenha, para fazer alguma coisa no sábado, vou matar. Porque os judeus não paravam para nada, não. Ambiciosos que eram. Castigaram a terra de Israel, cultivando sem parar. Deus tinha dito: vocês vão parar todo sábado, vocês vão parar em cada 7 anos, 1 ano inteiro. Olha, Deus é bom, hein? Hoje tem tanta gente querendo ter umas fériasinhas de 15 dias. Deus mandava eles parar 1 ano sem trabalhar. E eles ainda eram incrédulos. Quem hoje não estaria feliz, hein, com uma férias de 1 ano? Deus dizia: é para parar, para vocês descansar, eu quero que vocês me louvam, vocês adoram, vocês ficam na minha casa, vocês façam as festas, tenha júbilo, alegria. Não, vamos cultivar, vamos ficar ricos, vamos plantar, vamos... Irmãos, eles castigaram a terra por 490 anos. Eles trabalharam sem parar 490 anos, ficaram devendo 70 anos para Deus. Sabe como é que Deus fez? Diz: bom, vocês não quiseram parar esse tempo todo, a terra está castigada por vocês, agora eu vou mandar o cativeiro e vocês vão ficar 70 anos no cativeiro e a terra vai descansar. É por isso que o cativeiro foi de 70 anos. Jeremias falou: o tempo do cativeiro serão 70 anos, porque são o tempo dos sábados, dos anos sabáticos, que a terra não descansou. Então Deus leva eles para Babilônia, depois vem a história na Pérsia, com Daniel, com Neemias, Esther. Na época de Esther eles já estavam voltando, já tinha voltado uma porção já, mas foi 70 anos. Então aqui está a sinagoga, parecendo com alguma tipo de igreja que tem um plano de conservar o que é seco, o que é sem vida. Eles preferiam manter o homem com a mão ressecada para dizer: não, aqui nós temos formalidade, nós temos legalidade, nós somos legalistas. É sábado, não precisa fazer milagre. Jesus faz milagre todo dia, toda hora.
Aliás, o mundo é um milagre, o universo é um milagre, a nossa vida é um milagre. Milagre é sobrenatural para os humanos, para Deus é a ordem natural da sua natureza, prodigiosa, gloriosa. Aleluia! O Senhor curou aquele homem, Ele tem curado corações secos, Ele tem curado vidas secas. Jesus tem curado as pessoas que perderam seu vigor, sua força. Ele tem curado vidas pelo mundo afora. Então o Senhor sai daquela sinagoga, o último registro de Lucas, ele diz assim: e ficaram cheios de furor. Nós queremos dizer hoje, Jesus, nós estamos cheios de alegria. Aqui, Senhor, nós estamos cheios de felicidade, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que eles conferenciavam sobre o que fariam de Jesus. Aqui nós estamos imaginando como vamos adorar Jesus, como vamos externar nosso prazer e nossa alegria de servir Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O Senhor é bem-vindo nesta casa. Ele é o dono dela, é o Senhor da nossa vida. Vamos ficar de pé. E eu queria convidar você para chegar um pouco aqui mais perto, para terminar com aquela oração conjunto aqui na frente, agradecendo, louvando. E vamos pedir ao Senhor: Jesus, vem em todas as reuniões da sua igreja, Senhor. O Senhor é o dono da casa. É o Senhor quem dita as regras aqui. O Senhor é quem põe o ritmo. Pode reprogramar a rota, né? A gente faz um projeto aqui, porque tem que vir com alguma coisa, pelo menos, mais ou menos elaborada. Mas o Senhor é quem faz a gente sentir uma direção renovadora na casa dEle a cada momento. Glória a Jesus. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Não tenha medo de vir mais para frente um pouquinho, não. Aqui só tem gente boa. O mais perigoso que tinha aqui, Jesus já deu volta nele. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos. Pode vir, gente. Tem alguns olhando de longe assim, pensando, não tem abismo aqui, não tem buraco, não tem lama. Tem algum posto de lama aí? Não tem. Não vai sujar o sapato, não fica com medo não. Glória a Deus. Tá? Tenha medo dessa friagem aqui, ó, desse povo da sinagoga. Aqui não é o povo da sinagoga, aqui é o povo de Jesus, um povo que ama o Senhor, que vibra com Jesus, né? Que canta, que adora, que gesticula, que bate palmas, que fica feliz com Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha os olhos, comece a ver Jesus com os olhos fechados. Diz que é mais fácil ver Jesus com os olhos fechados do que abertos. Senhor Jesus, nós lemos hoje na Tua palavra, Senhor, a riqueza do Seu poder em manifestar a graça e o milagre do Senhor aos necessitados, Senhor. Aqui tem um tanto de irmãos, Senhor. Alguns estão precisando de milagre, Senhor. Alguns estão aqui esperando o milagre há muito tempo. Jesus, estende hoje as suas mãos, Senhor, como naquele dia. O Senhor ouviu aquele homem necessitado, o Senhor tocou na vida dele, o Senhor deu a palavra do milagre, o Senhor manifestou o poder da criatividade, da restauração. Vem abençoar, Senhor, vidas que precisam ser renovadas, que precisam ser tocadas, em nome de Jesus. Corações precisam ser vivificados, em nome de Jesus. Nós oramos agora, sentimos a Tua presença, o agir do Espírito Santo neste lugar, que vai aquecendo, que vai tocando, que vai ministrando a presença e o poder de Deus na vida deste povo. Em nome de Jesus nós oramos, nós recebemos pela fé esta virtude. Vem Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de vitória, Espírito de fortaleza, vem encher nossos corações, tocar nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, repreendendo todo o mal, repreendendo doenças, dores, fraquezas do corpo. Sai agora em nome de Jesus. O Senhor queima todas as doenças. Sai agora mesmo enfermidade, sai agora mesmo espírito de enfermidade. O Senhor restaura e vivifica o seu povo na sua presença. Em nome de Jesus,
nós te adoramos por este dia de oração. Agradecemos o Senhor por estarmos, Senhor, cumprindo a tua vontade. O Senhor nos convocou para esta reunião. O Senhor nos chamou para este mês de oração. Vai na frente, vai abençoando, Senhor, que todos os nossos dias, durante o mês de janeiro, sejam dias de milagres, de maravilhas, de expectativa, de uma obra nova a cada momento. Em nome de Jesus eu abençoo, eu rogo a tua graça, a tua presença, o teu poder, o amor de Deus no coração e na vida desses irmãos. Em nome de Jesus, reveste, guarda e sustenta. Oramos em nome de Jesus, te dando graças e louvores, e eu convido a você a levantar sua mão assim e dizer: Jesus, eu estou na tua presença, te adorando e te louvando. O Senhor é a força das nossas vidas, a alegria do nosso coração, a fonte da nossa renovação espiritual. Continue abençoando este mês de oração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, que maravilha. Jesus esteve aqui com você hoje nessa noite. Vamos voltar para casa em paz. Amanhã tem mais. Amanhã é 18h30, vamos começar mais cedo, amém? Aguardo a todos os irmãos, vão com Deus, na paz do Senhor Jesus.